irmãos? Isso. Podemos ler, irmãos? Amém. Então vamos ler aqui nesta noite. Amém? Diz assim a palavra de Deus. A tradução aqui da minha Bíblia é um pouco diferente, mas a palavra é a mesma. Amém, irmão? Diz assim a palavra de Deus: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade imortal, e veio Isaías, filho de Amós, o profeta, dizendo: põe em ordem a tua casa, que tu não viverás, mas sim morrerás. É forte, meu. Amém? Levanta a Bíblia para o alto nesta noite, amém, irmãos? Fala assim, ó: Senhor Jesus, nesta noite, fala conosco, através da sua palavra. Fala assim, ó: Senhor Jesus, nesta noite, necessitamos de ouvir a tua voz falar comigo. Se assenta. Pega um instrumento de 10 cordas que Jesus te deu, bate palmas e louva a Deus. Eu acho que Jesus merece o melhor. Ele é digno de toda honra. Aleluia, toda honra e toda glória dada ao Senhor, irmãos. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu vou trazer aqui uma palavra do coração de Deus para o coração dos irmãos aqui nesta noite. Quando eu estiver aqui trazendo a palavra genuína do coração de Deus para o coração da igreja, se você quiser dar glória a Deus, irmão, você pode dar. Se você quiser sapatear, você pode sapatear. Se você quiser chorar, você pode chorar. Aqui é proibido você ficar com a sua boca calada, irmãos. Irmãos, Deus, aleluia, Ele botou um tema aqui desta mensagem no meu coração. E o tema da mensagem é: olha para o Senhor e fala assim, o homem que se humilhou na presença do Senhor. Meu Deus, é forte. Irmãos, quando eu abro a minha Bíblia, no livro do profeta messiânico Isaías, do seu capítulo 38, e do seu versículo 1 e 2, nós vemos aqui a história, aleluia, do rei Ezequias. Nós sabemos, irmão, que o rei Ezequias foi, aleluia, o terceiro rei, aleluia, de Israel. E nós sabemos, irmão, que o rei Ezequias, automaticamente ele tinha uma comunhão com Deus. Ele tinha, aleluia, uma ligação com Deus Todo-Poderoso. Mas diz a Bíblia Sagrada, irmãos, que esse rei chega um certo dia da tua vida, que, aleluia, automaticamente ele começou a transgredir contra a palavra de Deus. E a palavra transgredir no original, irmão, significa pecar contra o Deus Todo-Poderoso. Mas o que me chama a atenção desta mensagem, irmãos, aleluia, que o homem, e antes de acontecer algo na vida do homem, antes de acontecer algo na vida da mulher, automaticamente, aleluia, Deus avisa para o homem, Deus avisa para a mulher, e a mulher não é passada como inocente, o homem não é passado como inocente na presença do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei, aleluia, ele fazia tudo que era reto aos olhos de Deus. Ele andava, aleluia, obedecendo a palavra de Deus. Ele andava, aleluia, fazendo a vontade de Deus. Mas chega um certo dia, irmão, que aquele homem agora vai fazer uma aliança com o Egito. E Egito nós sabemos, irmãos, que é pecado, aleluia. Aquele homem vai fazer uma aliança com o Egito, vai transgredir contra a palavra de Deus, ele vai pecar contra a palavra de Deus. E Deus olha para aquele rei, irmão, em determinado tempo, e fala assim: olha, rei Ezequias, aleluia, obedece a minha palavra, porque eu te amo, algo simbólico. Obedece a minha presença, que eu tenho um zelo pela tua vida, eu tenho uma obra, eu tenho um projeto sobre a tua vida. Mas aquele rei, irmãos, Deus avisou ele várias vezes para ele obedecer a palavra de Deus. Deus vai falando. Mas chegamos a um determinado tempo, irmãos,
que automaticamente, aleluia, o profeta messiânico Isaías, em uma das suas viagens, irmãos, aleluia, Deus de repentemente, aleluia, branda do céu e fala assim: olha, Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias, mais uma vez, vem, aleluia, colocar, aleluia, a tua casa em ordem, outras palavras, colocar a sua vida no altar, aleluia, ou se consertar diante da minha presença. E automaticamente, irmãos, aquele profeta, ele, aleluia, sobe a escada do palácio, irmãos, e vai lá e fala para o rei Ezequias, olha para o rei e fala assim: olha, rei, assim manda o Senhor dizer para você mais uma vez, porque eu tinha avisado várias vezes, mais uma vez o Senhor manda falar para você, aleluia, colocar a tua casa em ordem, se consertar diante da presença do Senhor, aleluia. Meu Deus. Que Deus, aleluia, vai permitir uma enfermidade acontecer sobre a tua vida. Meu Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rei é assolado de uma enfermidade. O profeta fala assim, ó, aleluia, Deus manda falar para você que você não vai viver, automaticamente você vai morrer. E o profeta, aleluia, deixa a mensagem de Deus para aquele rei. Meu Deus, é forte. E ele pega e desce as escadas do palácio. A Bíblia diz, irmão, que ele não chegou a sair do palácio, não. Ele desce a escada do palácio, irmãos. E de repentemente, nesse intervalo, irmão, que ele desce a escada do palácio, aleluia, aleluia, o rei automaticamente ele já é assolado de uma enfermidade. Então ele vira o teu rosto para a parede. Eu falo assim: Senhor, outra hora eu obedeci a tua palavra, outra hora eu andava em teus mandamentos, hoje eu não ando mais, aleluia. Outra hora eu andava segundo a tua palavra, e hoje eu não ando mais. E de repentemente ele se humilha para Deus, irmão. Fala assim: Deus, perdoa meus pecados, aleluia. Aquilo que eu fiz, Senhor, eu não quero fazer mais. Automaticamente eu estou aqui para se humilhar diante da tua presença. Ele chora diante da presença do Senhor, irmãos. De repentemente, naquele intervalo, irmãos, uma voz branda lá do céu e fala assim: Isaías, aleluia, vai lá e fala para o rei Ezequias que eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele. O profeta sobe a escada e fala para o rei: olha, rei, acima do Senhor dizer para você que você ia morrer, agora você não vai morrer mais. Deus vai acrescentar mais 15 anos de vida para você, porque ele viu o teu choro, ele viu as suas lágrimas, e o teu choro chegou até o trono de glória de Deus. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, para mim e para você que nesta noite, aleluia, o que, aleluia, move a mão de Deus, irmãos, não é uma boa oratória. O que move a mão de Deus, irmãos, aleluia, você orar, aleluia, com eloquência é bom. O que move a mão de Deus não é você ajudar as pessoas, faz parte de você ajudar, mas o que move, aleluia, o coração de Deus é um coração contrito e aquebrantado. Chega a tua oração, chega até as narinas de Deus, irmãos. Do coração contrito e arrebentado, irmão, move a mão de Deus. Aleluia. Fala para o rei agora que Deus vai acrescentar mais 15 anos de vida para ele. Irmão, se Deus perguntar aqui para você assim, ó, se conserta que você não vai viver, automaticamente você vai morrer. Você vai falar assim: Deus, aleluia, eu vou morrer, aleluia. Mas quando você se humilha, irmão, independente do que você fez ou deixou de fazer, quando você se humilha, minha irmã, quando você se humilha, meu irmão, e você não faz mais, Deus está pronto a perdoar o seu pecado, independente do que você fez
acrescenta, aleluia, mais 15 anos de vida para aquele rei, porque ele se humilhou de coração, irmãos. Tem pessoas que pecam e acham que Deus não vai cobrar. Meu Deus. Peca aqui, aleluia, esse pecado aqui não é nada para Deus. Ah, Senhor, é um pecadinho. Pecado para Deus pequeno, irmão. Pecado para Deus grande, tudo é pecado. Mas quando você peca, irmão, você chora diante da presença do Senhor e você pede perdão, não faz mais. Ele está apto, minha irmã, em te perdoar, meu irmão, e você não vai fazer mais. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, ele perdoa aquele rei. O rei, aleluia, Ezequias, irmãos, ele reinou no século 29, no século 9 e no século 20. Então ele reinou 29 anos, irmãos. Era um reinado meio turbado, mas Deus estava com ele, irmãos. Como uma prova que Deus estava com ele, irmãos, depois que ele, aleluia, passou esses processos tudo, agora a Bíblia fala no livro de 2 Reis sobre, aleluia, a cura do rei Ezequias. A Bíblia diz, irmãos, para você ver como é que Deus tinha um zelo na vida desse homem. A Bíblia diz que o rei Senaqueribe, o rei da Síria, depois que Deus perdoa o rei Ezequias, dá cura para ele, ele se humilha. O rei Senaqueribe queria invadir Judá e Jerusalém. Nós sabemos que a Síria, irmão, naquela época, matava as pessoas, queimava as pessoas vivas, irmãos, sacrificava as pessoas vivas, irmão, aquelas pessoas que não queriam se prostrar diante de um Deus que não tinha nada para fazer para a vida deles. Então aquele rei, aleluia, o rei da Síria, ele manda um recado para o rei Ezequias, o rei Senaqueribe. Ele manda um recado para o rei, aleluia, Ezequias. Ele fala assim, manda um recado e fala assim: olha, rei Ezequias, se você não pagar tributo, se você não pagar imposto além daquilo que era para ser pagado, nós vamos invadir Judá e Jerusalém. Diz a Bíblia, irmão, que o rei Senaqueribe foi com um exército de 5.000 homens para, aleluia, entrar dentro de Jerusalém e Judá. Quando ele chega ali, irmão, diante daquele muro, irmãos, o rei Ezequias, mais uma vez, ele dobra o seu joelho, rasga a sua roupa, aleluia, veste, aleluia, de saco, irmãos, com humilhação diante do Senhor. E quando ele veste de saco, irmãos, ele se humilha diante do Senhor, e ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, o exército de Senaqueribe quer invadir, aleluia, aqui, como é que eu vou fazer agora? E diz a Bíblia, irmãos, que ele começa a orar a Deus. E quando ele começa a orar a Deus, irmão, se manifesta no céu um anjo, irmão, muito grande. E aquele anjo, quando se manifesta no céu, irmão, ele, aleluia, abre as suas asas muito grandes, aleluia, e começa a proteger o exército do rei Ezequias. E diz a Bíblia, irmãos, aleluia, que aquele exército ali de Senaqueribe, ele começa a lutar um contra os outros, irmãos, e mais uma vez, aleluia, o exército ali, aleluia, o exército ali do rei Ezequias foi, aleluia, foi glorificado. Por quê? Porque, aleluia, ele se humilhou, e quando o homem se humilha, Deus abre a janela do céu, e automaticamente Deus derrama o livramento, a cura e dá vitória, irmãos. Glória a Deus. Santeira Passel do Rabadai. Deus mais uma vez mostrou que ele era na vida do rei Ezequias. Diz a Bíblia, irmãos, que o rei, aleluia, Senaqueribe, ele volta para a Síria, irmãos. Quando ele volta para a Síria, irmãos, o seu filho chamado Azarradon,
E o outro filho dele mata ele, irmãos, aleluia, apunhalada. Por quê, irmão? Porque ele tocou naquilo que não era para ser tocado. O que Deus está dizendo, irmão, você pode fazer o que você quiser, mas se você se humilhar e não fazer mais, irmão, não tem diabo contra você, não tem inferno. Deus zela de você, zela da tua família e te dá um livramento para a glória de Deus. Olha para cá, irmãos. O que Deus se agrada na vida do homem e da mulher é se humilhar diante da presença do Senhor. Quando a pessoa não se humilha, irmãos, Deus ele não, aleluia, não envia, aleluia, o livramento. Deus não envia a cura. Deus não envia, irmãos, o perdão. Sabe por causa de quê? O perdão é só para aqueles que se humilham. Mas, irmão, como só se humilhar para Deus? Sim, tem que se humilhar para Deus, para o homem também. Aquele que se humilha, irmão, a Bíblia diz que alcança a misericórdia do Senhor. Olha para cá, irmãos. Jeremias, ele estava diante de uma situação muito difícil da tua vida. Então foi necessário ele se humilhar diante da presença do Senhor. Porque quando ele se humilhava, Deus dava o livramento a ele. Quando ele se humilhava, a vida dele espiritual era restaurada na presença do Senhor. Mas pregador, o que é isso? Aleluia! A humilhação do homem, o choro do homem de coração, de dentro para fora, move, aleluia, a mão de Deus, irmãos. Você já viu as pessoas receber vitória sem se humilhar diante da presença do Senhor? Dessa forma. Não tem como, irmão, receber vitória sem se humilhar diante da presença do Senhor. Ah, irmão, mas eu pequei. Será que Deus ele vai me perdoar? Deus ele te perdoa, irmãos, automaticamente, irmãos. O homem muitas das vezes ele quer te condenar. A mulher às vezes quer te condenar. Jesus, irmãos, ele não veio para julgar ninguém hoje não, irmão. Hoje ele é nosso advogado, irmão. Mas naquele dia ele vai julgar o homem e a mulher segundo as suas obras, irmãos. Então, irmãos, vamos se humilhar diante da presença do Senhor. Porque quando você se humilha, irmãos, o céu se move, irmãos. Céu de Jó, irmãos. Jó estava numa luta. E ele se humilhou diante da presença do Senhor. Ainda que, aleluia, ele estava em uma situação difícil, irmãos. Mas ele se humilhou, ele passou por situações. Mas depois que ele passou aquela luta, irmãos, Deus enviou a cura para ele, o nome do Senhor foi glorificado, irmãos. Eu costumo falar o seguinte, irmãos: todo mundo nessa terra está sujeito a errar, irmãos. Todo mundo está sujeito a errar. Ninguém, aleluia, é santo, irmão. Porque santo é só Jesus. Mas não é porque o homem e a mulher estão sujeitos a errar, irmão, que o homem vai continuar pecando, que a mulher vai continuar pecando. É claro, irmão, que nós pecamos no falar, nós pecamos no pensar, aleluia, nós pecamos, irmãos, aleluia, no pensar, no falar. Mas tem pecado, irmãos, que, aleluia, leva à morte, irmãos. Tem pecado, aleluia, que, aleluia, leva à morte, irmão. Irmão, Deus, ele perdoa qualquer tipo de pecado, irmão. Se o homem adulterou, se o homem se humilhar, aleluia, pedir perdão, Deus perdoa e não fazer mais. Se a pessoa se prostituiu, irmão, e pedir perdão, aleluia, se humilhar, Deus perdoa. Mas, aleluia, a vitória é, irmão, você não pode, aleluia, continuar pecando, irmão, contra Deus. Não, você, aleluia, pecou, pede perdão e pede ajuda a Deus para você não fazer mais, irmão. Você não fazer mais. Porque as pessoas aí fora, irmão, eu costumo ver muitas pessoas, irmãos, aí fora, que quando as pessoas erram, primeira coisa que as pessoas fazem é a igreja não é o templo, a igreja é você. Em vez de ajudar aquela pessoa em oração, não, vai criticar a pessoa.
vai condenar a pessoa, irmãos. Aleluia, a pessoa não sabe orar pela pessoa, aleluia, porque quando a pessoa está falando da outra pessoa, irmão, Deus não está abençoando. Agora, quando você dobra o seu joelho para orar, o céu se move e fala assim: Senhor, aquela pessoa, aquela irmã pecou, aquele irmão pecou, mas ajuda ele, ajuda ela para sair daquela situação e voltar à comunhão em tua presença. Glória a Deus, aleluia. Porque, irmão, Jesus, Ele não veio para os sãos, irmãos, não. Jesus, Ele veio para o doente. Doente, irmão, não é aquele que machuca, daqui a pouco passa um remédio e sara, não. Doente, irmão, é aquela pessoa muitas das vezes que caiu e não consegue se levantar. Doente é aquela pessoa, aleluia, que saiu da presença do Senhor, aleluia, pecou e não conseguiu se levantar. Irmão, quando você olha, aleluia, debaixo das pontes, irmão, você chega evangelizando ali, como que eu já fui várias vezes, aleluia, debaixo das marquins, aleluia, na rua. Você pergunta uma pessoa assim: olha, aleluia, o que você foi um dia? Um dia eu fui pastor, um dia eu fui evangelista, um dia eu fui, aleluia, uma irmã do ciclo de oração, um dia eu fui fulano de tal, um dia eu fui isso, aquilo, e hoje eu estou aqui nessa situação. Você vai perguntar à pessoa, não é todos, irmão, você pergunta à pessoa: por que você está aqui? Porque eu caí, e a igreja não me acolheu, a igreja só me criticou, e eu não consegui mais se levantar. Irmãos, a palavra de Deus é para você aqui, irmão. Se você vê uma pessoa caída, não critica aquela pessoa, não, irmãos, mas ora por ela, ora por ele, irmãos. Se você vê a pessoa afastada dos caminhos do Senhor, caiu, pecou, irmão, vai lá, Senhor, dá um abraço nele, meu irmão, dá um abraço nele e fala assim: meu irmão, eu te amo, eu vou lutar por você. Glória a Deus. É claro, irmão, que a pessoa também tem que querer. Tem que ter, aleluia, o esforço da pessoa, irmãos. Irmãos, eu lembro, irmão, tinha um irmão na congregação, e esse irmão, ele era muito usado na mão de Deus, irmãos. Chegou um certo dia que aconteceu uma situação com ele, estou resumindo, e ele chegou perto de mim, esse irmão, muito usado. Ele começou a pregar desde pequeno, desde jovem. E antes de eu entrar no caminho do Senhor, ele já pregava, irmão. Deus usava ele. E teve um dia que ele foi pegando uma certa idade, e aconteceu uma situação com ele. E ele foi, irmão, e caiu. E o pastor que estava lá, porque ele era jovem, não ajudou ele, irmãos. Pelo contrário, só foi criticando ele, irmãos. Só foi criticando ele. E ele acabou se afastando da presença de Deus, da comunhão do Senhor. E um dia ele chegou para mim chorando: Anderson, eu não consigo se levantar. E eu dei um abraço nele e falei assim: ele estava lá, irmão, dentro da boca de fumo. Eu fui lá na boca de fumo, irmão, falei do amor de Deus para ele, trouxe ele lá em Jardim Marilândia. Eu falei para ele naquela época assim: rapaz, volta à presença do Senhor, que Deus tem uma obra na sua vida muito grande, aleluia. E foi passando o tempo, irmão, ele voltou para a presença do Senhor, e Deus começou a honrar ele, irmão. Hoje ele não mora mais nesse estado aqui, ele mora em outro estado, em outro país, irmão. E hoje lá ele é pastor, tem esposa, família, e o Senhor está resolvendo ele cada dia mais na sua presença, irmão. Então, irmãos, não vamos criticar a pessoa que caiu. Pelo contrário, ele caiu, mas ainda ele é ungido do Senhor. Ela é ungida do Senhor. Deus liberou perdão para o rei Ezequias, irmãos. Ele se humilhou. Hoje, irmão, nos dias atuais que nós estamos vivendo, primeira coisa, irmão, se a pessoa vê uma pessoa caída, a pessoa quer criticar a pessoa, quer condenar a pessoa, quer ser juiz, pastor Rodrigo,
quer ser juiz, irmãos, quer condenar, irmãos. A Bíblia diz assim, irmão, Jesus um dia, aleluia, louvado seja Deus, ele andando, irmão, perto, aleluia, das águas, perto do mar, uma mulher foi pegada em atos de adultério. Então, na lei de Moisés, naquela época, irmãos, aquela mulher tinha que ser morta, aleluia, tinha que ser apedrejada até a morte, irmãos. E Jesus, escrevendo na areia, olhou para os homens e falou assim: ó, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus estava querendo dizer, aleluia, para aquele povo ali, ó, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Aleluia, ninguém quis, aleluia, atingir aquela mulher mais empedrada, sabe por quê? Porque todo mundo ali tinha pecado, irmãos. Então Jesus vai diante daquela mulher e fala assim: mulher, vai e não peques mais, porque tua fé te salvou. Você que está aqui nessa noite, eu não sei se você, aleluia, transgrediu contra a palavra de Deus, se você pecou, mas Jesus está de braços abertos, esperando você, aleluia, te liberar o perdão na tua vida, irmão. Ele não está aqui para te condenar, pelo contrário, Ele está aqui para te amar, irmãos. Ele não está aqui para te, aleluia, te condenar, não. Ele está aqui para ti, aleluia, falar bem assim: minha filha, você pecou, meu filho, você pecou, mas hoje eu estou liberando perdão e não peca mais, aleluia. Porque eu estou liberando perdão para você. E aqueles que estão te criticando, vou te levantar e mostrar que eu sou Deus. Quando eu quero levantar, não tem ninguém para impedir o meu agir na vida do homem e da mulher. Amém, irmãos? Que Deus, Ele continua falando. Amém? Pode parar. Que Deus abençoe, amém, irmãos? Fica de pé, irmão, que Deus continua.